E partindo agora para uma análise tática, né, Pedrão? Falando sobre o jogo, a gente não pode falar de uma análise tática antes sem citar o Fernando Carrasco, né? Nosso grande amigo aí, comentarista, líder aí da Central Flamengo também, sempre comentando aqui no vídeo, então a gente gostaria de deixar nosso agradecimento aqui para ele. Já está convidado aqui para o canal, já está convidado junto com todos os membros aí da Central Flamengo para a gente fazer um conteúdo bem da hora. Então a gente agradece por todo o apoio que você, né, nos dá aí diariamente. E falando agora sobre a parte tática em si, né? O Arsenal ele entrou com um jogo de uma pressão muito alta e ele teve algumas liberdades ali, né? O Kai Havertz, principalmente, ele voltou muito para pegar a bola desde o início, né? E então ele foi ali depois para a ponta direita, para a meia direita, junto com o Saka ali e fazendo esse toque me voe, né? Ele toca, passa, toca, passa. Ele fez isso muito com o Saka e também o Arsenal ele mudou do início para depois do meio, né? Ele teve uma liberdade tática muito grande nesse jogo contra o PSG, que foi o Calafiori no início, ele foi para o meio, e aí a gente teve uma série de 3+2 com o Timber, o Saliba e o Gabriel Magalhães, e o Calafiori indo para o meio junto com o Thomas Partey, e depois a gente tem o Calafiori indo para a ala, e o Declan Rice voltando e sendo esse volante lado a lado com o Thomas Partey, né, Pedrão? Exatamente, né? Até coloquei lá na nossa análise do jogo contra o Leicester. Eu gostei muito do Calafiori, cara. Achei que ele encaixou muito bem, já parece que já está adaptado ao estilo de jogo do Arsenal e ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer, né? A gente, quando ainda se especulava que o Calafiori poderia jogar no Arsenal, já falava-se muito, né, dele ser um lateral que gosta de jogar por dentro. Então a gente já está vendo isso na prática e é algo que tá agregando muito ao jogo do Arsenal. Eu confesso que senti falta disso quando Kivior jogou por ali. Tomiyasu fazia isso um pouco, mas o Calafiori ele eleva isso a um nível muito melhor. Ele tem uma condução de bola muito boa também, mas sobretudo é uma movimentação dele que gera uma sobrecarga nas defesas adversárias. E como ele é um jogador muito ágil, muito rápido e versátil, ele consegue aparecer no campo de ataque o tempo todo, se movimenta muito, ele vai até sair da esquerda e vai na direita da opção, e bem sobrecarrega o lado direito das defesas, né, o lado esquerdo do ataque do Arsenal, e tem essa capacidade de recomposição rápida que é importantíssimo. E com isso eu acho que veio em melhor momento, porque o Arsenal, quando estava jogando com um lateral menos móvel, assim, vamos dizer assim, um cara mais parado, mais fincado lá atrás, dependia muito de uma jogada tirada da cartola ali do Odegaard, um passe achado, ou uma jogada individual do Saka, de repente o cruzamento para o Havertz também. Mas assim, não só o Calafiori, né? Todos estão ajudando ali na sua cota. Você falou do Havertz, né? Que sai da referência e vai para a direita ajudar também. Essa também é uma movimentação que ajuda a confundir a defesa na ausência ali do Odegaard. Mas acho que principalmente a entrada do Calafiori foi o que mais impactou para mim ali na movimentação nesse Arsenal diferente aí sem o Maestro. Perfeito, Pedrão. O Calafiori, ele teve uma liberdade muito grande, né, ali no jogo. A gente viu ele indo muito por dentro. E teve uma vez que ele apareceu pelo meio. Teve uma hora, inclusive, que ele estava lá pelo lado direito, né, jogando como quase um meia-direita. E é algo que a gente não vê muito no jogo do Arteta. Mas a liberdade que ele está dando para o Calafiori é muito grande. E aproveitando nesse lado direito, né, a gente sabe que o Arsenal ele tem um estilo de jogo que o Arteta gosta desse passe do lateral para o ponto em movimento, né? Que é um passe que, quando ele estava treinando, ele era auxiliar do Guardiola, ele deu essa ideia de passe e o Guardiola falou que ele não faria sentido porque ele não progrediria o jogo, né? O jogo não iria progredir com esse passe. E o Arteta falou, não, esse passe vai funcionar. E ele tem esse passe do lateral para o ponta em movimento e sempre pega ali o Ben White ou o Timber com um saque em movimento, mas agora quem fez as vezes de lateral foi o Saka, né? Que foi um dos grandes articuladores no jogo de hoje, e ele deu dois ou três passes
para o Havertz, que ele foi pego em movimento para poder entrar na área e conseguir finalizar, né? Então, o Havertz ele fez muito essa ultrapassagem, inclusive o primeiro lance de perigo do Arsenal foi saindo dos pés do Saka para os pés do Havertz, e o Havertz ele saindo dessa posição de falso 9, muitas vezes, para deixar o Trossard. E o Trossard foi outro jogador que teve uma liberdade ofensiva muito grande, porque o Trossard ele vinha ali pelo lado esquerdo, ia para o lado direito, jogava pelo meio, estava na área, ele estava jogando em todo lugar, e jogando muito bem. Eu gostei de uma análise do Felipe Simonetti, que ele disse que hoje o Arsenal tem o melhor falso 9 do mundo, e para ele é o Kai Havertz, e com a volta do Odegaard, para ele, quem sai do time é o Martinelli, porque o Trossard dá uma dinâmica bem diferente para o time e tem essa liberdade tática que o Arteta tanto quer, porque o Martinelli fica mais preso ali pelo lado esquerdo. Então ele gosta muito dessa liberdade tática do Trossard vindo por dentro e de como que essas mudanças elas podem confundir o adversário, né, Pedrão? Exatamente, né? Eu acho que a frente do Arsenal também muda meio que porque o Arsenal estava sempre acostumado a atacar já com você tendo o Odegaard, ele fazia ali um meia que encostava no Saka e agora como o Trossard está tendo que jogar ali, ele não faz essa posição para a direita e também não é o Havertz. É como se o Arsenal agora atacasse num 4-4-2, né? E com dois atacantes e o Havertz junto com o Trossard. E aí essa movimentação, como os dois são muito móveis, isso ajuda também bastante o Arsenal a se, né, a criar esses ataques. E o Trossard, eu acho que assim, eu não sei se é exatamente pelas características, mas eu acho que o Trossard hoje ele está num momento melhor. Ele pede passagem. Então ele está fazendo gol, ele está dando passe, ele está sempre assim, algumas partidas ele começou mal, mas via de regra ele é um jogador que ajuda muito. Ele foi muito importante vindo do banco várias vezes, mas é bom você ter um cara desse no banco de reservas também. Mas hoje o Martinelli não vive o seu melhor momento, né? Eu até comentei já, não sei se nas análises, se em algum podcast eu já falei, mas a entrada do Calafiori e a entrada do Merino tende a melhorar o rendimento do ponta esquerda. E isso pode ser com que melhore também o jogo do Martinelli. Ele já fez uma partida melhor contra o Leicester e contra o Manchester City também. Mas hoje ele não foi bem de novo. E aí o Trossard foi bem. Então, meio que naquela de, voltou um aqui e eu preciso tirar alguém. Eu acho que hoje não tem como mexer no Trossard. O Trossard está muito bem para você mexer nele. Também não dá para mexer no Havertz. Então, meio que por conta desse cenário aí, eu acho que o Martinelli ele vai ter que reconquistar o espaço dele. Perfeito, Pedrão. E agora que a gente falou um pouco mais do meio e ataque, vamos dar um passo atrás e falar da defesa, né? Hoje a gente teve ali um Timber mais focado defensivamente. Ele, claro, subia, mas ele estava defendendo muito mais do que subindo, né? Ele estava se focando muito mais ali, marcando o Barcola, que é um jogador muito difícil de marcar, um jogador jovem, 19 anos apenas, o francês, e é um jogador muito difícil de ser marcado. E aí ele trocava muitas vezes com o Désiré Doué, que é outro jogador francês e muito jovem. E o Saliba e o Gabriel Magalhães jogaram muito bem a partida, mas é algo que a gente vinha falando nos outros podcasts, inclusive o gol do City foi assim, ele também levou um gol do Aston Villa assim, que é esse passe entre linhas que o Arsenal não está conseguindo marcar. O Arsenal ele marca em zona ali na defesa, e sempre que tem um passe ali entre as linhas, os zagueiros não estão conseguindo acompanhar. Hoje quase que o Kang Lee, se eu não me engano, saiu frente a frente com o Raya. É claro que o Gabriel Magalhães conseguiu fazer uma linha de impedimento ali, deu aquele pulinho para frente, e aí ele conseguiu remediar essa situação, mas ele não conseguiria pegar o Kang Lee se ele não tivesse dado o pulinho, porque ele teria que correr ali atrás do jogador, e o Kang Lee é um bom finalizador. Então o Arsenal precisa olhar essas questões, porque é um ponto frágil que os times já estão entendendo e já estão vendo que eles podem atravessar ali. Então, a gente tem muitas ultrapassagens hoje dos laterais, do Nuno Mendes e do Hakimi, e a gente viu a marcação muito boa do Calafiori e do Timber. A gente viu a marcação dos dois laterais, do Kiwior
E do Calafiori também no segundo tempo, mas o Arsenal precisa olhar essa questão aí do passe entre linhas por conta que é um fator bem que os times estão explorando muito, né, Pedrão? E Pedrão, também falando sobre os jogadores que tiveram um pouco mais de liberdade, o Declan Rice teve muita liberdade hoje, né? Aí eu anotei aqui, o Rice no minuto 50, ele levou a bola da lateral esquerda até a linha de fundo e ele cruzou, não tinha ninguém na área, a bola bateu no jogador do PSG por último, foi ali no Zaire Emery e o árbitro marcou o tiro de meta, algo que, assim, a arbitragem na Europa está passando por uma crise impressionante, né? Mas o Declan Rice com uma liberdade muito grande, aparecendo no meio, aparecendo na defesa, fazendo ali essa saída de bola muito boa, né? Que o Arsenal vem tendo. E o Arsenal hoje usou de um futebol um pouco diferente do que vinha utilizando, né? Porque ele teve ali uma saída de bola muito nos toques rápidos, né? O Arsenal dificilmente ele estava dominando para poder tocar, ele estava tocando as bolas ali de primeira, além de ter ali essa liberdade posicional muito maior. Teve um lance, inclusive, no minuto 51, o Arsenal quase fez um golaço com o Gabriel Martinelli, que ele tocou a bola de primeira, né? Foi uma roubada do Thomas Partey, um passe de primeira do Saka para o Trossard de calcanhar para o Havertz, e o Havertz tocou para o Martinelli para ele poder finalizar, e o Donnarumma conseguiu pegar a bola. Então o Arsenal já está ali num estilo de jogo muito mais rápido, o Arsenal conseguindo sair ali na marcação do PSG muito rapidamente, conseguindo acionar os jogadores em velocidade para poder chegar ao gol mais rápido. Também só adicionar um comentário aqui. É impressionante como quando o Partey tá bem, o Arsenal produz mais ofensivamente. Vai ter gente que vai falar assim, mano, mas você é maluco, porque o Thomas Partey joga lá atrás. Só que percebe como ele sai bem da pressão. E quando vem um time marcar alto e ele tá bem saindo da pressão, saiu da pressão ali da frente, o campo tá aberto, você tem o Saka de um lado, o Martinelli do outro, você aciona esses caras em velocidade e o Arsenal leva sempre muito perigo. Hoje, no primeiro tempo, até uns 30 minutos pelo menos, o Partey estava muito bem ali jogando, fazendo o que a gente chama de dinâmica do terceiro homem ali. Ele recebia de costas, mas ele tinha uma facilidade para virar, ele estava encontrando passe no meio de dois e quando chegava, dobrava o pessoal nele, ele soltava a bola, estava achando o passe. Teve uma que eu lembro perfeitamente do Timber pegando, pelo menos. Teve uma outra que eu não lembro exatamente quem foi que recebeu. Mas os jogadores recebendo ali, depois dessa primeira pressão, já facilitava muito mais o ataque do Arsenal, porque os jogadores de ataque que tem mais talento já tinham também muito mais espaço. Então, quando o Partey tá bem, velho, é outra parada.